Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, de 17 a 31, um texto bastante conhecido, mas a palavra do Senhor é sempre muito rica e nós vamos meditar nesta noite. Marcos 10, 17 a 31, diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. Vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é santa, a tua palavra é inspirada pelo teu Espírito, que ele nesta noite possa nos conduzir. Abra o nosso entendimento, aguça os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração para que possamos ouvir a palavra que vem do Senhor e que ela possa nos trazer esperança. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, olha o título do sermão: a pedagogia de Jesus e o ídolo do coração do homem. Será que hoje ainda se pode dizer que o homem tem coração com ídolos? E eu queria começar essa mensagem usando uma ilustração que eu penso como uma pedagogia do escândalo. Nos anos de aproximadamente entre 1993 a 95, 96 aproximadamente, no Distrito Federal, eu quero acreditar que foi uma decisão institucional, a Polícia Civil começou a colocar no rol das suas delegacias circunscricionais alguns cartazes ou banners com fotografias de acidentes de trânsito, e aqueles acidentes bastante feios. E você podia ver naquelas fotografias cadáveres, pessoas despedaçadas, prensadas na lataria dos veículos. Então,
aquilo era uma espécie de uma campanha publicitária, tentando trazer uma pedagogia acerca daqueles que usam veículos automotores, né? E a gente olhava aquelas cenas e pensei nessa perspectiva de uma pedagogia que causa escândalo, que choca. E uma outra ilustração interessante acerca da pedagogia do escândalo, eu já tive a oportunidade de mencionar isso no passado, quando jovem ainda, namorando Nilza, acredito que nós já estávamos noivos, né? Ali na Igreja Católica nós participávamos de muitos grupos, né? E há um padre na Igreja Católica, ainda hoje ele trabalha com isso, que trabalha com juventude, trabalha com formação de liderança de juventude, chamado Padre Jorge Boran. Ele escreveu um livro chamado Juventude, o Grande Desafio. E naquela época houve um evento em que reuniu-se vários jovens e nós fomos ali para o INCRA 7, a caminho de Braslândia, numa escola. Ficamos ali uns 2 dias e 2 noites mais ou menos, ouvindo palestras, interagindo com os outros jovens, dormindo por ali. Era um ambiente muito bacana, né? E nesse período, nesse encontro, ele trabalhava com formação de liderança, né? Sempre, acho que ainda hoje ele faz isso, trabalhando com juventude. E naquele dia, num determinado momento, haveria um círculo de um bate-papo ou de discussão de uma determinada temática, e Padre Jorge Boran me chamou num cantinho e ele disse assim: olha, eu queria que você fizesse o seguinte, o que para mim não foi muito fácil. Eu quero que você crie um clima totalmente constrangedor durante o nosso bate-papo ali. Só você e eu estaremos sabendo do que está se passando. Então eu quero que você crie um maior climão, deixe todo mundo desconcertado. E aí eu fiquei pensando aqui na mente, o que eu posso fazer para trazer essa perspectiva, né? Então, começou-se o bate-papo, e eu no meio de todo mundo havia conversado com ele fazendo a exposição, incentivando aquela juventude, como você trabalhar em liderança com jovens e trabalhar na igreja, naquele contexto da Igreja Católica à época, né? E mais ou menos uns 30 minutos depois de discussão, os irmãos dando opinião, as meninas falando ali o seu ponto de vista, alguns pontos de vista político, de como que o jovem deveria se engajar, como deveria se fazer. E aí eu, com muito constrangimento, né, mas com a coragem, ou pelo menos o dever de ter que fazer aquilo que eu havia combinado, eu disse o seguinte: olha, eu não sei se vocês estão percebendo, né, eu inseri o assunto, né, que não era a minha vez de falar. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas isso aqui tudo está parecendo uma grande bobagem. Nós estamos aqui fazendo papel, perdendo um tremendo tempo. Esse assunto não interessa, não leva ninguém a nada. E eu via nos olhos das pessoas aquilo, espantados, e Nilza mais espantada ainda. Nós acho que já estávamos noivos, né, talvez pensando assim: com onde é que eu fui amarrar a minha mula, né? Eu não conhecia esse lado desse rapaz, e eu comecei a falar: olha, o que ele está falando aqui não serve para absolutamente nada, está falando um monte de bobagem, e está todo mundo ouvindo como se fossem os carneirinhos e tal, e fui nessa linha aí. Ficou um clima terrível, terrível. Eu disse: Nilza, não vamos ficar aqui mais não. Peguei na mão dela e saí, e ela saiu começando a querer chorar, né? E aí fomos lá para fora, e depois o padre falou: olha, com licença, deixa eu ir ali. E ele foi lá, né, e chamou Nilza e explicou Nilza que aquilo era tudo uma armação, era para desestabilizar aquele momento ali. O objetivo dele ali era dizer o seguinte: olha, você, numa liderança, você tem que estar preparado para o caso de haver espírito de porco, aquele que desajusta o ambiente ali, e você precisa estar preparado para isso. Ali ele estava usando essa chamada pedagogia do escândalo. Ele queria ensinar toda aquela juventude que estava ali, num treinamento para a liderança, a ter como reagir a momentos que podem aparecer. E no nosso meio é possível que nós tenhamos situações assim. Me lembro de um culto no passado que uma moça entrou ali e ela queria falar ao microfone e ameaçou tirar a roupa aqui. E aí? Não é? Então, essa ideia da pedagogia do escândalo, eu quero trazer isso para mostrar, né, que nesse encontro com o Senhor Jesus, e Jesus em certos momentos, ele também usava essa pedagogia do escândalo,
escândalo. Essa pedagogia que tira o chão dos pés. E esse texto vai nos mostrar alguns detalhes, e primeiro vai inserir os discípulos e também a nós, porque a palavra de Deus ela não faz outro sentido se não for para nós que ouvimos, que estamos na igreja. Então Jesus, quando nós olhamos para Ele, nesses momentos, né, nessa pedagogia do escândalo, Jesus foi um mestre por excelência. A sua pedagogia era infalível. Jesus, ninguém se mostrou mais idôneo para ensinar do que Ele. Era o mestre por excelência. Ele era a verdade encarnada e as suas palavras tinham peso. As palavras de Jesus atingiam a alma. Elas iam tão fundo que chegava a alma daqueles que se relacionavam com Ele. Tem um autor que é americano, um pastor, teólogo americano do século XIX. Ele foi o primeiro reitor da Escola de Educação Religiosa no Seminário Batista do Texas. E ele disse o seguinte: o peso do machado é que faz penetrar mais fundo na árvore que quer se cortar. As palavras de Jesus penetravam profundamente. Atingia o âmago daquele que se relacionava com Ele. Meus irmãos, quando nós olhamos o ministério de Jesus, e a ocupação maior de Jesus era com o ensino. Jesus curava, mas Ele ensinava acerca de si, acerca do Evangelho, acerca do reino. Então, toda a obra de Jesus estava envolvida nessa atmosfera pedagógica, nessa atmosfera de ensino. Tanto que o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, logo no início, ele diz assim: olha, o povo se admirava do seu ensino porque ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Demonstra que Jesus tinha uma pedagogia diferente. E aí, é interessante nós olharmos o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, diferente. Cada um dos evangelhos tem um viés, cada um dos evangelhos traz uma roupagem diferente. Mateus começa falando da origem, falando da genealogia de Jesus, demonstrando que na sua genealogia, a sua linhagem vem de Davi, vem de rei, o Messias que tem uma linhagem, que tem uma história. Ele mostra o nascimento de Jesus. Quando nós olhamos o Evangelho de João, por outro lado, João não fala do nascimento de Jesus, mas ele fala que ele era o Verbo, que ele estava na criação, que ele estava com Deus, que ele, tudo por ele foi feito, e que nada do que foi feito sem ele. O Evangelho de Lucas escreve mais para gregos, trazendo, após o seu convívio com os apóstolos, ele vai trazer esse viés mais culto, trazendo para o povo grego. Jesus ele não fala do nascimento de Jesus, mas o Evangelho de Marcos também não fala do nascimento de Jesus. Se nós observarmos o Evangelho, já começa com João Batista adulto, Jesus adulto, já fala do batismo, já fala de Jesus curando um leproso. O Evangelho com Marcos começa por aí. Então, mostra como o Evangelho de Marcos tem essa ideia, essa perspectiva da pedagogia de Jesus, ou de Jesus ensinando, sobretudo os seus discípulos, porque eles precisariam estar preparados para quando Jesus não estivesse com eles fossem fortes e convictos daquilo que eles falavam. O Evangelho de Marcos traz essa perspectiva. Ele não fala do Verbo, ele não fala do nascimento de Jesus. E Jesus, em alguns momentos, usava essa pedagogia do escândalo. Quando nós olhamos João no capítulo 4, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, nós percebemos claramente como, de maneira sutil, Jesus escandalizava com a sua pedagogia. O texto de João nos fala, a partir em 4, capítulo, verso 8, né? Jesus estava conversando com a mulher samaritana, porque os discípulos tinham saído para comprar alimento. Quando eles chegam, Jesus está conversando com essa mulher, embora o texto não diga, mas toda a realidade nos mostra que aquilo escandalizou os seus discípulos, porque não era comum um homem conversar com uma mulher, muito mais se fosse samaritana. E Jesus,
o mestre, aquele que ensinava, conversando com uma mulher samaritana. Jesus ensina por essa pedagogia que causa escândalo, mas também a mulher samaritana. Se nós olharmos no seu diálogo, essa pedagogia, Jesus ensina aquela mulher, da mesma maneira, ele toca no ponto central do seu pecado, ele toca na sua idolatria, ele fala com ela assim, olha, ele diz assim, olha, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste de verdade. Ao dizer isso, Jesus deixa aquela mulher sem chão debaixo dos pés. Escandaliza aquela mulher. A deixa tão desconfortável que ela muda logo de assunto. Ela diz assim, olha, vejo que és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde se deve adorar. Vamos mudar de assunto, porque esse que o senhor tocou antes, eu me envergonho. Percebe que o Senhor Jesus faz dessa maneira, mas Ele faz por amor e de maneira muito sutil. Meus irmãos, esse texto desse jovem, na verdade, dando um spoiler, vai falar de idolatria. Esse texto não servia só para aquele jovem. Se você voltar no verso 1 de Marcos, diz assim, olha, levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniam junto a ele, e de novo, ele as ensinava, segundo o seu costume. Era hábito ensinar. Era hábito discipular. E Jesus estava com seus discípulos mais próximos, os apóstolos, que precisavam entender, corrigir os rumos, tirar ídolos que tinham no coração. Irmãos, e eu não consigo pensar que aqueles homens que andavam com Jesus, que tinham ídolos no coração, sejam piores do que nós, e que não temos ídolos no coração. Essa palavra é para todos nós, hoje. Jesus revelava a idolatria do coração daqueles que ensinava. E nessa passagem não é diferente com aquele jovem que vai ao seu encontro. Mas o objetivo de Jesus é ir além. Era ensinar os seus discípulos que eles também tinham ídolos no coração e precisavam derrubar dos tronos esses ídolos que eles tinham no coração. E deixar apenas Deus reinar em seus corações. Meus irmãos, um engano comum que esse texto não está falando, e que numa leitura muito rasa, superficial e rápida, é de que há um problema com quem é rico. Que quem é rico dificilmente entra no reino dos céus. Uma leitura rasa pode dar essa impressão, mas o texto não fala disso. O texto não fala acerca disso. O personagem principal, esse jovem, aparece, ele parece ser o foco principal dessa passagem, mas não é. O foco é mais sutil. São os discípulos de Jesus. E para nós que ouvimos esse texto hoje, se esse texto tem validade para nós hoje, se ele está na Escritura como palavra revelada de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, certamente também o é para nós que estamos aqui hoje e será para as próximas gerações também. Jesus, em seu ministério, ele estava constantemente seguido dessas pessoas. Mas qual era a questão aqui nessa passagem? O que Jesus queria dizer ou ensinar? Embora os discípulos, os apóstolos, até parecessem homens maduros, não o eram. Eram homens imaturos, homens imperfeitos, cheios de fraquezas inerentes à condição humana. Tal qual nós também assim somos. Homens que tinham inveja, homens que chegavam a dizer, Senhor, quando estiveres na glória, tem como me colocar à direita, o meu irmão à esquerda? Dá para nós aí uma preferenciazinha, uma posição de proeminência? Homens orgulhosos que possuíam uma fé frágil,
porque não como a nossa também hoje. Meus irmãos, homens que ficavam irados, eles eram como você e eu, a depender da circunstância, ficamos irados. E se não é a graça do Senhor, estando irados, nós pecamos. Basta que haja uma pequena provocação. Só para ter ideia, discípulo João, o apóstolo do amor, não sabia controlar o seu gênio. Quando eles entraram numa vila samaritana, e sendo rejeitado, pousada para todos eles, inclusive Jesus, João fica irado e ele diz assim: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir essa gente? Era o coração de João, o discípulo do amor, aquele que andava com Jesus, que partia o pão com ele. Lucas nos diz isso no capítulo 9, no verso 5:4. Esse é o mesmo João que, exilado na ilha de Patmos, já totalmente transformado, que deixou como discípulo Policarpo de Esmirna, que preferiu morrer amarrado a um tronco queimado do que negar o seu Senhor Jesus. João ensinou isso para Policarpo de Esmirna. Esse, meus irmãos, era um dos homens que naquele tempo era frágil, imperfeito na sua fé e às vezes ficava irado. O que falar de Pedro? Pedro, aquele que depois lidera a igreja, prometeu ficar firme em Jesus a seu lado, mesmo que todos o abandonassem. Se você olhar, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Lembra de Pedro? Frágil, fé frágil. E Tomé? Tomé tinha um coração mais incrédulo ainda. Tomé não era nem saduceu, mas não acreditava na ressurreição. Mostrou-se obstinado a acreditar que Jesus havia ressuscitado. Judas nem se fala, tinha ídolo no coração. Eu estou dizendo isso, irmãos, para dizer que os discípulos de Jesus não eram apenas imaturos na fé. Alguns eram governados por impulsos. Nós somos diferentes deles, ou melhores que eles. Eu não sou. Eram homens impulsivos, precipitados, falavam e agia para depois pensar. É o que nos mostra as Escrituras. Nessa passagem, Marcos relata esse importante episódio. E esse episódio é uma oportunidade para Jesus ensinar aquele povo, aquela multidão que estava em volta, e principalmente os seus discípulos, aqueles apóstolos que escolheram. Portanto, o foco principal dessa passagem, meus irmãos, é discipulado, é ensino. Os alunos são os discípulos, o jovem rico, a ferramenta pedagógica que o Senhor Jesus utiliza com graça. Se você compreender isso, você entenderá melhor o que essa passagem significou para os seus ouvintes originais. E o significado não é muito diferente para nós hoje, ainda que a aplicação seja diferente para nós. Jesus havia deixado a Galileia, ido para a Judeia, e às vezes, nesses encontros, ele tinha esses momentos pedagógicos para ensiná-los e também a nós. Jesus lida com a situação daquele jovem, e Jesus usa esse episódio para mostrar aos seus discípulos que eles ainda adoravam outra coisa que não o Deus verdadeiro. Embora Jesus utilize aqui, e o jovem naquela passagem, os seus ídolos, ou parte dos seus ídolos, eram as suas posses,
Há muitos outros ídolos que dominam muitas vezes o coração humano, que não sejam riquezas ou posses. Os discípulos mais chegados também estavam equivocados acerca do que faltava para herdar a vida eterna. Esse texto nos conta, confere comigo no versículo 17, diz assim, olha, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui tem umas coisas muito legais nesse texto. Primeiro, não era comum um homem rico de posses, bem conceituado na sociedade, sair correndo publicamente pelo meio da rua. Não se fazia isso. Muito menos um homem ajoelhar-se de frente a um outro homem. Isso não era comum naquele cenário, naquele contexto. Pensando apressadamente, nós podemos ver essa cena, né, e olhar esse jovem que se prostra diante de Jesus e dizer, olha, nós podemos até pensar apressadamente, alguém que se humilha desta forma, verdadeiramente é convertido. Calma, nem tudo o que parece é. Meus irmãos, essa narrativa é contada nos 3 evangelhos, diz que é uma pessoa muito rica, e essa situação humilhante em que ele se coloca, alguns teólogos olham dessa maneira, não era comum alguém se ajoelhar, muito menos sair correndo no meio da rua, né? Mas por qual motivo aquele homem faz isso? Por angústia? Desespero? Estava satisfeito com a sua vida espiritual? Estava sedento por salvação? E aí há um detalhe, ninguém tem sede por salvação se o Espírito Santo não fizer uma obra anterior e interior. Ninguém deseja Deus se o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, não transformar internamente. Então, certamente, ele não estava sedento por salvação, sedento pelas Escrituras, porque isso é requisito de quem já foi transformado. Pode até não saber, pode até não ter declarado publicamente, mas é requisito de alguém que já sofreu uma mudança interna, uma mudança que veio de fora, não dele mesmo. Meus irmãos, quando nós olhamos e Jesus ouvindo aquele homem, né, nós podemos ver talvez 2 possibilidades. Talvez uma coisa nós podemos ver como certa, né? Aquele homem que se julgava bom pelo seu currículo, ele não tinha certeza da salvação. Tanto que pergunta, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Então ele não tinha certeza. E aí a palavra de Deus nos diz que ele diz, bom mestre. Primeiro, quando ele diz, bom mestre, ele diz, olha, o que eu preciso fazer para herdar? Primeiro o que depende de mim para eu ter a vida eterna? O que eu preciso fazer? Além do que eu já faço. E para herdar, ou seja, para exercer um direito que eu tenho. Percebe como ele estava equivocado acerca da salvação? Ele se julgava bom pelo seu currículo, mas ele não tinha certeza da salvação, ele sentia que faltava algo. Quando ele aborda Jesus, ele pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pode haver 2 possibilidades aqui. A primeira, ele reconheceu Jesus como o Messias prometido nas Escrituras. Mas não parece ser esse o caso. Ter reconhecido Jesus como Deus, para se dobrar diante dele. A segunda, ninguém poderia se ajoelhar diante de homens, por estar atribuindo a ele a deidade. Mas está dizendo, ele é Deus. Meus irmãos, ele também se ajoelha reconhecendo, não é reconhecendo que Jesus é o Messias prometido, não é uma coisa nem outra, nem reconhecendo a bondade de Jesus.
E a resposta de Jesus nos mostra isso. O gesto dele de chamar Jesus de bom mestre tem de Jesus uma resposta que mostra que o ato dele foi um ato impensado. Olha o que responde Jesus. Por que me chama, verso 18, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. O que Jesus está dizendo aqui, que bondade é algo intrínseco somente a Deus. Homem algum tem esse requisito, ou esse atributo de bondade. Todo reflexo de bondade aos nossos olhos que vemos em nós é um lampejo da própria bondade de Deus, da própria bondade de Cristo, que o Espírito Santo pôs em nós. Mas nós não temos bondade intrínseca. Uma bondade natural. Uma bondade intrínseca, só Deus. E certamente aquele jovem não tinha essa consciência teológica implícita. Meus irmãos, Jesus havia explicado que a verdadeira bondade é um atributo que só Deus possui, quando ele disse que ninguém é bom senão um, que é Deus. Meus irmãos, e o Senhor Jesus não humilha aquele jovem. Ele permite ali continuar o seu diálogo. Quando Jesus diz que somente Deus é bom, Jesus não está negando a sua deidade. Ele não está negando que Ele é Deus, Ele não está negando a sua bondade. Mas Ele está expondo para aquele jovem que ele estava equivocado acerca do que é ser realmente bom. É provável que esse jovem desejasse receber de Cristo algum elogio do tipo: nossa, você é um cara bacana, educado, que se dobra, que se ajoelha, humilde. É provável, embora o texto não nos conte acerca disso, né? E aí o Senhor Jesus faz para ele uma pergunta, verso 19: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Meus irmãos, essa pergunta é como se ele dissesse assim: olha, como prova oral que você conhece todo o conteúdo, não há nada que você não sabe, então tipo assim, pergunta para mim. E aí ele diz assim: olha, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu sou o cara. Ou como se perguntasse: ainda falta para mim algum requisito? Jesus conhece aquele coração, irmãos. Jesus sabe o que vai naquele coração. E o Senhor tira, ou faz como Francis Schaeffer dizia, né? Quando está argumentando com alguém, ele tira o telhado, deixa descoberto. E Jesus faz isso com aquele homem. É como se aquele homem dissesse: olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre faço tudo certinho. Pode puxar aí os meus antecedentes de vida pregressa. Não tem nada, não respondo a nenhum inquérito. Estou bem na fita para herdar a vida eterna. Mereço ir para o céu. Sim ou não? Meus irmãos, aqueles mandamentos que ele dizia ter cumprido, o problema não é ter cumprido todos aqueles mandamentos. Ele descumpria o principal. Jesus age com misericórdia, percebendo a superficialidade daquele jovem, da sua fé. Jesus não o expõe diante daquela multidão que estava por ali. Eu fico imaginando a cena, os discípulos ouvindo tudo, aquela multidão que seguia e atrás de Jesus ouvindo tudo aquilo ali, aquela cena, aquela oportunidade fantástica de Jesus ensinar. Ele age com misericórdia, ele não expõe a nudez daquele jovem. E o texto diz que Jesus, fitando, verso 21, Jesus o amou. Quando eu estava fazendo o meu sermão de prova, eu preguei esse texto, e era uma época ainda
teologicamente mais imatura, e um dos conciliares fez a pergunta: e você acha que esse homem foi salvo? E pelo contexto eu falei: não, entendo que ele não foi salvo. Ele foi embora, ele rejeitou, ele disse: então o amor de Jesus não é suficiente para salvá-lo? Não misturemos alhos com bugalhos. O texto não está falando disso, do amor eletivo de Jesus ser suficiente para salvar ou não salvar. Depois, conversando com esse irmão, já mais maduro teologicamente, falei: olha, não se pode pegar um versículo e fazer dele uma teologia. É muito temerário fazer isso. E depois nós conversamos e nós rimos. Meus irmãos, o texto diz que Jesus o amou. Porque Jesus é assim. Ele amou a você e a mim, quando nós éramos rebeldes contra Deus. Jesus nos amou. Meus irmãos, o jovem via em si méritos, merecimentos, algo que ele podia fazer para ser salvo. Ele achava que podia fazer algo para herdar, para garantir a vida eterna. Jesus conhece o seu coração, o corrige sem humilhá-lo. O Senhor faz assim conosco também. Esse jovem seria, olhando assim superficialmente, o sonho de consumo para qualquer mãe, para genro. No interior lá do Nordeste brinca-se muito, né? Você quer dizer se é um partidão para a filha, é ele dizer: eu sou gerente do Banco do Brasil. Rapaz, gerente do Banco do Brasil? Já faça logo o almoço e sente esse homem aí. Meus irmãos, era um jovem educado, cumpridor dos seus deveres, não devia nada a ninguém, aparentemente piedoso, tinha boa conduta, reputação ilibada, ou como às vezes a gente diz brincando, né, no meio jurídico, de idoneidade moral inatacável. Ele pensava assim de si mesmo. Seu padrão de conduta era a lei de Moisés, um cumpridor da lei de Moisés. Um homem íntegro, vida pautada pelos rigores e os rígidos padrões morais da época. Tipo assim, alguém para ninguém botar defeito. Na pergunta: sabe os mandamentos? Aí ele aproveita para expor tudo o que ele conhecia. Aquele jovem possuía sinais externos maravilhosos para fazer abrir e brilhar os olhos de quem ouvia. Mas um olhar atento perguntava: ele é verdadeiramente convertido? A verdade é que quando a conversão produz resultados externos, irmãos, a verdadeira conversão mostra aquilo que internamente foi feito. Ele poderia fazer todas aquelas coisas, mas amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. A conversão produz resultado externo, irmãos. É incomum não produzir. É uma contradição. Esse texto mostra para nós que para seguir a Jesus, como aquele homem, como os discípulos de Jesus, nós precisamos quebrar os ídolos do coração que nós temos. Uma vez conversando acerca dessa temática com a irmã da igreja há muito tempo, e aí eu falava como se ela estivesse compreendendo. Não, nós precisamos, é necessário derrubar, quebrar ídolos do coração. Aí uns minutos depois ela: mas o que seria isso? Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, o que é derrubar e quebrar ídolos do coração. Não é apenas quebrar estatuetas, mas coisas que nós colocamos no lugar de Deus no coração. E coisas às vezes que não são palpáveis, irmãos. Orgulho, cobiça, que às vezes a gente pode traduzir por inveja, e muitas outras coisas, irmãos, que nós colocamos no lugar de Deus. E aí nós nos tornamos igual àquele jovem.
Para seguir a Cristo é necessário abrir mão das coisas temporais, das coisas terrenas, para abraçar aquelas que são eternas. Jesus sabia onde o coração do jovem estava. E não eram nas coisas eternas. Era nas coisas temporais. Mas os seus discípulos também. Aquele jovem estava equivocado em relação ao significado da verdadeira bondade. Da bondade inerente, que é somente de Deus. O jovem rico desconhecia que do homem não regenerado jamais pode surgir verdadeira bondade. Somente Deus tem bondade intrínseca. Diferente do conceito de Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce puro, bom. A sociedade aqui o corrompe. Hoje não cola mais. Hoje não dá mais assim. Ninguém é bom senão Deus. Sem regeneração é impossível amar a Deus. Amar a Deus tem como causa o novo nascimento, a conversão real, a regeneração. Por isso que Jesus vai dizer para ele, verso 21, olha só, tendo ouvido tudo, tendo ouvido ele dizer, mestre, isso eu tenho observado desde a minha infância, Jesus diz assim, só uma coisa te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Meus irmãos, Jesus identificou o pecado, a idolatria no coração daquele homem, viu que dominava o coração dele, viu quem era o seu Senhor e ele como escravo. Aqueles ídolos estavam no coração dele, mas ele estava ensinando os discípulos. Pensa nisso, só uma pedagogia de Jesus. E nós ouvindo essa história hoje, só uma pedagogia de Jesus, para que nós façamos análises bem individuais, bem pontuais. O que é que dirige o nosso coração? Em que o nosso coração está posto? No número de seguidores no Instagram? Ou dos comentários elogiosos do Instagram? Ou daqueles que elogiam as nossas boas fotos no Instagram? Se for isso, isso é um ídolo, irmãos. A cultura tem sempre o desejo de trocar o Deus que nós adoramos e nos dá um outro, muitas vezes mais sutil. Para um observador atento, aquele jovem não passaria no teste. Os seus bens eram o que o dominavam, o que o escravizavam. Aquele jovem não tinha sequer consciência de que era idólatra, da sua idolatria. Às vezes nós precisamos do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, nos mostrar alguns ídolos que nós temos no coração. E que não são fáceis de ser derrubados, irmãos. É muito difícil. Mas não é impossível. Aquele jovem não tinha consciência do seu pecado. Ele dizia que cumpria todos os mandamentos da segunda tábua. Os mandamentos que diziam respeito ao relacionamento horizontal entre os homens. Mas ele descumpria o mandamento de dimensão vertical, que diz respeito ao relacionamento com Deus. E ele sequer desconfiava disso. Só uma coisa te falta. Aquele jovem estava equivocado acerca de Jesus. E a pergunta é, nós conhecemos Jesus? Quem é Jesus? O que Ele fez? O que Ele quer de mim? Ele não percebia que o propósito da lei que ele dizia servir, ele não percebia que ela servia apenas de espelho para mostrar a sua idolatria, as suas imperfeições, as suas verrugas, as suas lepras. A lei mostra tudo isso, mas ela não remove essas imperfeições. E ele não sabia. Só Jesus pode fazer isso. E ele fez isso na cruz do Calvário. Por você e por mim e por todos aqueles
que o conhece. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 3, verso 24, ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Se nós formos apenas cumpridores da lei, estamos perdendo tempo, irmãos, precioso, que é o tempo para adorar o Senhor. Paulo mostra que o propósito da lei é trazer o pecador a Cristo, contrito no coração. E somente a graça pode tornar o pecador semelhante a Cristo. Os nossos lampejos de bondade não passam do reflexo da bondade do Senhor Jesus em nós. É como o sol quando bate no espelho e nós estamos num ângulo bem propício, o sol bate no espelho e bate em nós. É apenas o reflexo. Meus irmãos, algo que os discípulos precisavam saber, que aquele jovem precisava saber, que nós precisamos saber, é que Jesus não veio para ajudar pessoas boas a ficarem melhores. Nós não temos bondade intrínseca. Se você acredita nisso, começa a refletir e argumenta com seu coração. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem está perdido não encontra caminho. Meus irmãos, todas as virtudes daquele jovem, essas virtudes entre aspas, as que via em si, não tinham para Jesus valor algum, porque elas não tinham valor eterno, eram temporais. Meus irmãos, em geral, nos encontros com Jesus, as pessoas saíam melhores do que encontraram. Foi assim com a mulher samaritana, foi assim com Zaqueu, foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Vá numerando aí. No caso desse jovem foi diferente. Ele saiu pior do que ele chegou. Ele sai entristecido, irmãos. Olha o que o texto nos diz. O texto nos fala que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele se levanta de diante do Senhor, talvez arrependido de ter se prostrado, corrido, mas depois de ouvir aquilo, tinha um outro Deus que governava o seu coração. Ele tinha um ídolo, que eram as suas posses. E nós podemos pensar em ídolo como muitas outras coisas, aquilo que nos governa. Meus irmãos, e aí, tendo ele saído, Jesus faz o quê? Olhando aquela multidão em volta, Jesus diz assim, olha, verso 23, Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Meus irmãos, Jesus não objetivou dizer aqui que aqueles que são ricos não entram no reino dos céus. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não quis dizer para você vender tudo que você tem e dar aos pobres, e por isso você entra. Isso é mérito, irmãos. Salvação é por graça. Não é pensar em ser pobre. O Evangelho nunca exigiu isso. Não é como na perspectiva de alguns teólogos da prosperidade aí. Dá tudo que você tem, que você vai ter. Não é por aí, irmãos. O que Jesus quis dizer é que a dificuldade, ela não está na riqueza em si, mas naquilo que você torna o seu Deus em lugar do Deus verdadeiro. A dificuldade que muitos têm. Esse ídolo pode ser poder. Eu me lembro de um senador, há muito tempo, hoje não mais vivo, de um certo estado do Brasil, já bem velhinho,
mas ele não abria mão nunca. Sempre se candidatava e era eleito. O pessoal chamava de Toninho Malvadeza. Meus irmãos, essa passagem não está falando acerca de que o rico não entra no reino dos céus. Está falando sobre idolatria. Jesus explica isso aos discípulos. E os discípulos ficam meio que extasiados. É uma pedagogia do escândalo. Ficam escandalizados. E olha só como eles ficam escandalizados. Os discípulos estranharam estas palavras. Como que Jesus está falando isso? Mas Jesus insistiu: filhos, quão difícil é para os que confiam em riquezas entrar no reino do céu. O Senhor aqui muda a palavra. Se antes era ter as riquezas, ele diz agora os que confiam nas riquezas. Não colocam a sua confiança no Senhor, mas nas riquezas. Ele mostra a perspectiva. E aí ele vai usar essa analogia do fundo da agulha, que algumas pessoas, alguns dizem aí, é uma porta que tinha lá em Israel, que só passava um homem, não passava um camelo. Irmãos, não parece ser isso. Porque o exemplo, a analogia é tão esdrúxula, que nós pensamos no fundo de uma agulha, em que às vezes a gente quer passar uma linha, e a acuidade visual não está boa, dá trabalho para você lamber a pontinha da linha para passar. Ele está dizendo, olha, é mais fácil um camelo passar aqui do que aqueles que confiam nas riquezas, aqueles que são idólatras, entrar no reino do céu. Percebe essa pedagogia do escândalo, falar que é mais fácil um camelo entrar, passar por o furo de uma agulha. É uma passagem sobre idolatria, meus irmãos. Ao que parece, os discípulos entenderam. Mas olha só. E aí, eles parece que entenderam que logo saem em defesa. Olha só. Eles ficaram sobremodo maravilhados. Irmãos, tenham esse maravilhado como espantados, escandalizados. Ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem poderá ser salvo? Na mente deles, se esse jovem não pode, quem pode? Algum de nós, talvez, olhando para eles, discípulos. E aí eu digo, irmãos, e nós aqui? Se aquele jovem com aqueles predicativos não podia ser salvo, quem pode? E a palavra, o verso 27 nos diz, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aí sabe o que Pedro disse? Olha no verso 28, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que tudo deixamos e te seguimos. Percebe, irmãos? Entendeu? Senhor, então eu tenho que deixar tudo. Senhor, o Senhor é mais importante do que todas as coisas temporais, todas as coisas terrenas. Meus irmãos, caminhando para a conclusão, vendo essa palavra de Pedro, deixamos tudo e te seguimos. Meus irmãos, aquilo que nós fazemos nessa terra deve ser um reflexo de uma transformação interna, operada pelo Espírito Santo em nós. Do contrário, não passa de uma maquiagem. Já viram aquelas atrizes belíssimas da televisão? Aí depois você tem a oportunidade de vê-la num outro cenário, ela sem maquiagem, parece uma outra pessoa, né? Você é aquela lá, ou você é aquele. As manchinhas na pele, que a base não cobriu. Se não houver transformação interna, meus irmãos, todo lampejo de bondade será falsa. Uma verdade que nós temos, e por isso nós ouvimos a palavra de Deus domingo após domingo, meditamos na escola dominical, nós fazemos nas nossas devocionais, nós possuímos ídolos difíceis de identificar
muitas vezes no nosso coração. É uma luta diária, uma luta constante. São vários, mas eles foram permitidos por Deus para serem derrubados, quebrados, pisados, para que só o Senhor domine e reine em nossos corações. Deixar tudo para seguir a Cristo é derrubar, é quebrar, é destronar qualquer ídolo que esteja no coração tentando tomar o lugar de Deus. Deixar tudo para seguir a Cristo. Aí Ele vai nos dizer, não garante uma vida tranquila, irmãos. Deixar tudo para seguir a Cristo não garante uma vida tranquila. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Depois que Pedro diz, olha, nós tudo deixamos para te seguir. Tornou Jesus a dizer, em verdade eu vos digo, que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor ao Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Aquele que deixa tudo para seguir o Jesus, consegue muitas casas para pousar, muitos irmãos, irmãs, mães, campos, mas também perseguição por amor a Cristo. Se não foi diferente no passado da igreja, por que nós vamos acreditar que seria diferente hoje? Reverendo Mauro Meister disse uma coisa interessante. Ele disse assim, olha, a tentativa de adorar o Deus certo, incorreta, é tão perigosa. Adorar o Deus certo, ou seja, adorar o Deus certo de maneira incorreta, é tão pecaminosa quanto adorar o Deus errado. É isso que acontece na mente idólatra. Esse é o grande perigo. É achar que você está adorando o Deus verdadeiro. Muitas vezes parece uma coisa boa, tem aparência de piedade, tem cara de santidade, mas não passa de idolatria. Muita idolatria é cometida em nome de boas intenções. Nós não podemos esquecer que nós só vivemos no meio de povo idólatra. Nós estamos num mundo caído. Irmãos, se nós reconhecemos que nós temos idolatria no coração, será que fora da igreja de Cristo tem gente com ídolo no coração? Talvez muito mais. O Senhor nos chama por meio dessa mensagem, por meio desta passagem, a nós nos reexaminarmos. A conversão não retirou os ídolos do coração, mesmo tendo sido convertidos. Não é garantia de que nós não os tenhamos. Reverendo Davi Charles Gomes diz assim, mesmo depois de convertidos, por causa do pecado que ainda habita em nós, cada um de nós tem ainda um templo idólatra no coração que precisa ser destruído. Lembra de João Calvino, o reformador do século XVI? Viveu 55 anos, mas de uma mente privilegiadíssima. Aos 27 anos, tendo sido convertido aos 24, tinha escrito as Escrituras, em 3 anos. Como assim? 3 anos de convertido, escreveu as institutas da religião cristã. Que mente é essa? E aí ele diz assim, que o coração humano é uma eterna fábrica de ídolos. Irmãos, isso no século XVI. Sem internet, sem computador, sem pendrive. Nós até podemos cumprir um protocolo eclesiástico, irmãos. Vindo à igreja todos os domingos, dizimando fielmente a igreja, não defraudando ninguém, não matando, não roubando. Mas se ídolos dominarem o coração, não temos nada, irmãos. Não adianta de nada. Aquele jovem estava se agarrando ao que é temporal, quando deveria se agarrar ao que era eterno. Esse era o problema dele, mas também dos discípulos.
e muitas vezes de muitos de nós. Temos que reconhecer isso, temos que olhar para nós mesmos. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos uma pessoa e vemos como uma pessoa muito boa. Quando nós pensamos em idolatria, no fim das coisas, irmãos, a salvação não é baseada naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu já ouvi comentários, certamente os irmãos também conhecem alguém que fala: olha, que pessoa boa, paga suas contas em dia, não defrauda ninguém, é um homem muito correto, ou uma mulher muito correta, faz caridade, faz isso, faz aquilo, uma pessoa íntegra, é quase crente, só falta converter, é um detalhezinho. Sabe, é aquela ideia assim, e aí essa ilustração não é minha, mas assim, sabe o alpinista, que ele precisa transpor uma fenda de 8 metros, e aí ele se prepara e salta, mas só conseguiu saltar 7,5, quase conseguiu. Meus irmãos, alguém que faz tudo certinho, só falta converter, falta tudo, ele não tem nada. Bola na trave não é gol, meus irmãos, sim ou não? Jesus quer ensinar aos discípulos que eles devem abandonar ídolos que eles têm no coração para segui-lo, porque eles precisavam estar maduros para conduzir a igreja. Jesus quer nos ensinar que nós não podemos colocar coisas temporais no lugar que Deus ocupa e que deve ocupar nas nossas vidas, no lugar transcendente. Faltava aquele jovem um novo nascimento, regeneração. Quando Jesus escreve o Sermão do Monte, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse isso porque estava lidando com pessoas ansiosas. Nós lemos o texto aqui logo no início, né? Nós cantamos aqui, em um dos cânticos, um trechinho, diz assim: eu me rendo aos teus pés, tu és tudo que eu preciso para viver. Aquele jovem não tinha essa consciência quando se dobrou diante de Jesus. Ele se dobrou, se rendeu aos pés de Jesus. Mas o que ele precisava para viver, ele não conseguia abandonar, que era os ídolos do seu coração, a sua riqueza. Jesus disse no Sermão do Monte, né, lidando com pessoas ansiosas, como nós lemos aqui em Mateus capítulo 6, pessoas ansiosas com o que iam comer, com o que iam beber, com o que iam se vestir. O ídolo do coração é: eu vou vestir o quê? Vou comer o quê? Eu vou beber o quê? Eu preciso de dinheiro. E Jesus diz para eles: olha as aves do céu, elas não plantam, nem semeiam. E o Pai Celestial, o quê? As sustenta. Por acaso vocês não são mais importantes do que elas? E nós vamos vestir o quê? Ele diz: olha, Jesus manda olhar para os lírios do campo, que se vestem melhor do que Salomão em toda a sua glória. Percebe essa pedagogia do espanto? Jesus usa o lírio, as aves, Salomão, para dizer: olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, porque secou e não presta para mais nada, quanto mais vós outros, homens de grande ou pequena fé. Homens de pequena fé. Ele diz isso em Mateus 6,30. Irmãos, nós somos homens e mulheres, seres que pensamos, que sentimos, que tocamos, seres sensoriais. Deus nos deu todos os sentidos, mas a queda bagunçou os nossos sentidos.
Nós botamos valor em coisas, às vezes, que não têm valor, porque são terrenas, são provisórias. Nós precisamos treinar os nossos olhos para perceber as idolatrias que os nossos corações estimulam. Nós somos atraídos pelo espetáculo. Percebe, irmãos? Está em nós. Nós gostamos de coisas belas, e isso nos foi dado por Deus, mas não para adorá-las. Deus nos deu sentidos para perceber a beleza, seja no cosmos, em todas as coisas criadas, e o nosso olhar voltar-se imediatamente para aquele que as fez, e adorá-lo na beleza da sua santidade. Às vezes nós somos atraídos por popularidade. Nós somos atraídos por aquilo que parece que as pessoas gostam. E aí nós fazemos. E o Senhor nos chama para que possamos treinar os nossos olhos para enxergar as coisas eternas. Aí sim, dizer: Senhor, eu deixei todas essas outras coisas. Eu quero deixar todas essas coisas. Pela Tua graça, que o Teu Espírito trabalhe no meu coração, para que eu possa deixar de verdade todas essas coisas. Para que eu possa olhar a riqueza como instrumento da Tua graça e usá-la para servir ao Senhor. Os discípulos entenderam bem depois. Basta olhar para Pedro, para João, para Tiago, passado a fio de espada. Eles compreenderam. Pela pedagogia do escândalo. Porque o escândalo maior e a pedagogia maior, de escândalo maior, é a cruz de Cristo. Aquilo sim, um verdadeiro escândalo. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, nos conduzir diante do Senhor com graça, para que nós possamos encontrar esperança nesta palavra revelada pelo Senhor. E esperança no Senhor, que resgatou aqueles que eram rebeldes, como nós o éramos. Vamos orar? Senhor Deus, graças nós te damos pela Tua palavra. A lei nos serve de espelho, mostra as nossas imperfeições, que maquiagem alguma pode cobrir, senão a Tua justiça, conquistada na cruz do Calvário, para que nós sejamos reconciliados com Deus Pai. Aplica aos nossos corações as verdades do Teu Evangelho. Faz-nos pessoas melhores, mas segundo o Teu olhar, não segundo da popularidade cultural. Ó Deus Santo e Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, porque ela nos alimenta, nos enche de alegria e de amor pelo Senhor. Abençoa-nos como povo de Deus, e sejamos, ó Deus Santo, dignos de continuar proclamando o Teu Evangelho, porque a dignidade de filhos de Deus a temos porque o Senhor conquistou na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Por isso nós oramos em nome dEle. Amém.